Olá, queridos irmãos, boa tarde, queridos amigos e amigas, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Hoje estamos aqui para mais uma mensagem do Alimento Diário da série Os Ministros da Nova Aliança, né? E esse alimento diário intitulado por As Promessas de Deus, amém? Estarei falando com vocês a respeito da semana 3 do Alimento Diário, amém? Antes de começar a palavra, eu queria pedir para vocês que quem não se inscreveu, que possa se inscrever no nosso canal, tá? No canal da igreja. Você fazendo isso, você vai estar ajudando muito o canal da igreja, né? Para ele que ele possa ser propagado. E dê o seu like também nesse vídeo, amém? Que se você for abençoado com essa palavra, eu peço que você compartilhe ela com seus amigos, né, com seus parentes, e que Jesus possa estar abençoando as suas vidas e abençoando a vida delas também. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, como eu falei, hoje estarei falando da semana 3 do Alimento Diário. E essa semana tem por título: Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Amém? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa semana nós vamos aprender algumas lições, né? Algumas lições essenciais a fim de desenvolvermos o nosso ministério, né? Como essa série fala, os ministros da nova aliança, né? E você já tem ouvido bastante palavras sobre ministro da nova aliança. E aqui vai ter mais algumas lições essenciais, né, para que você possa desenvolver o seu ministério. Amém? O ministério do Senhor nessa terra que Ele te deu. Você é um ministro e você tem um dom. Eu venho falando muito isso, né, mas que isso possa ficar frisado na sua cabeça. Você é ministro, você foi chamado para ser um ministro. E aqui, através da história do povo de Israel, vocês vão tirar muitas lições, né? Esse livro de Êxodo, ele é um livro muito rico, né? Um livro cheio de lições para nós, cheio de lições de atitudes que nós não devemos ter e como nós devemos nos portar. Amém? Que o Senhor, à luz da história do povo de Israel, né? À luz da história desse povo, que você possa aprender essas lições, amém? Porque nós precisamos, irmãos, conhecer os caminhos do Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus e os seus caminhos. E através da história do povo de Israel, você vai aprender muito em relação a isso. Moisés foi um homem que conheceu o Senhor e conheceu os seus caminhos. Mas já o povo que foi tirado do Egito, eles não conheciam o Senhor e nem conheciam os seus caminhos. Por isso eles ficaram no deserto. Por isso eles caíram no deserto. Não entraram no descanso do Senhor. Amém? E a minha missão como ministro da Nova Aliança é fazer com que você entre no descanso. Amém? A minha missão é fazer que você entre no descanso do Senhor. Amém? Que você entre na Canaã, na terra que mana leite e mel. Amém? E hoje nós vamos aprender várias lições que o que fez eles caírem no deserto. Vocês sabem o que fez esses irmãos não entrar no descanso do Senhor? Se você já leu, eu creio que você já leu, você que é cristão, já leu a história, né, de Êxodo, né, na saída do povo de Israel do Egito. Eles foram escravos mais de 400 anos e Moisés foi levantado como libertador daquele povo. Porém, era um povo muito difícil. Era um povo que murmurava demais, um povo que reclamava, que tinha muitas contendas, né? Era muita picuinha. Era um povo incrédulo. Era um povo que vivia cercado de milagres, de sinais do Senhor, mas ainda assim tinha um coração incrédulo. Era um povo que vivia murmurando. E já estou dando a resposta, né? Eu ia fazer a pergunta, mas eu estou dando a resposta, né? Eu ia perguntar o que vocês acham que fez eles não entrarem no descanso. Amém? E
Eu vou ler aqui Hebreus 3. Ó Senhor Jesus. Hebreus 3, tá? Hebreus 3:10 diz assim: Por isso me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Tá vendo, irmãos? Eles não conheceram os caminhos do Senhor. Há uma diferença em você conhecer o Senhor e também conhecer os caminhos do Senhor. E Hebreus 3, mais na frente, 17 e 18, diz assim: E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, aí o 19 fala, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse aqui é uma lição para nós, né? Eles tinham um perverso coração de incredulidade e eram desobedientes. Essa é as duas primeiras lições que devemos aprender. Ó Senhor Jesus, eles não puderam entrar, irmãos, por causa do coração perverso de incredulidade. Nós precisamos crer no Senhor, irmãos. Nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor e crer que Ele pode fazer nas nossas vidas o impossível. E precisamos ser obedientes. Nós, como ministros, devemos sempre dizer sim e amém para o Senhor. Nós precisamos, mas para isso, eu entendo, às vezes, as pessoas que não têm fé no Senhor, não conseguem acreditar, é por causa de quê? Porque não conhecem o Senhor. Por isso a importância de nós conhecermos o Senhor e conhecermos os seus caminhos. Foi por isso que eles não puderam entrar no descanso do Senhor. Em Êxodo 14, fala um pouco da história da saída do povo do Egito, né, e dos milagres que o Senhor fez na vida deles. Ó Senhor Jesus. Do versículo, não vai dar para me ler aqui, tá? Êxodo 14, tá? Depois você lê na sua casa com mais calma. Do versículo 15 até o 31, tá? Você vai entender um pouco do que eu vou estar falando, né? O Senhor busca aqueles que se importam em fazer a sua vontade. Será que o Senhor pode contar com você para fazer a vontade dele? Será que o Senhor pode contar contigo? Você que já é crente há 5, 10, 15, 20 anos, mas talvez você ainda não cresceu, você não amadureceu. Mas eu quero te dizer que ainda é tempo, irmãos. Ainda é tempo de nós avançarmos no Senhor. Será que o Senhor pode contar com você? Né? Aí no alimento diário você vai vendo mais na frente, na segunda-feira ainda, que aqui pergunta: você está disposto a fazer parte do grupo de escolhidos do Senhor? Nós sabemos que o Senhor não pode contar com toda a cristandade. Existem milhões e milhões de pessoas que são chamadas cristãs, né, que já aceitaram o Senhor Jesus. Mas o Senhor não pode contar com todas elas. Infelizmente, irmãos, o Senhor pode contar só com um grupo de escolhidos. Porque a palavra diz o quê? Em Mateus 20, 16, diz assim que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos, irmãos, a palavra de Deus já fala. Muitos são chamados, mas poucos é que são os escolhidos. Então, será que você é parte desses escolhidos? Será que você é desse grupo de pessoas que o Senhor pode contar em fazer a sua vontade? Amém? Então, eu queria que você refletisse um pouco. O Senhor pode contar com você. O Senhor quer contar com você. E nós devemos ser esses que vão pagar um preço. Que não vão vender o seu direito de primogenitura, assim como Esaú fez. Né? Aqui também ele vai falar um pouco da história de Esaú.
que Esaú foi profano. Ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, irmãos. Olha o tanto que ele foi profano, ele não deu valor. Nós precisamos, irmãos, dar valor no sacrifício do Senhor, no que Ele fez por nós, no que Ele entregou para nós, o que Ele tem mostrado para nós. Nós precisamos dar valor, irmãos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa achar arrependimento em nossos corações. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Ó Senhor, nós precisamos todos os dias, irmãos, estar diante do Senhor em arrependimento. E Esaú, ele trocou o direito de primogenitura. Hoje, por causa também da nossa cultura, a gente não entende muito o que é isso. Mas, irmãos, para esse povo aqui, a primogenitura era algo muito precioso, né? O primogênito, ele tinha alguns direitos que os outros filhos não tinham, né? Era algo muito precioso, era algo muito honroso você ser o primogênito. E Esaú foi profano com o direito de primogenitura dele. Ele vendeu, ele trocou por um prato de lentilhas. Ó, irmão, será o que você tem trocado por um prato de lentilhas? Esse prato de lentilha pode ser, você sabe o que é esse prato de lentilha. E talvez você tenha trocado, né, as preciosidades, as riquezas do Senhor por um prato de lentilha. Talvez você tenha falado assim: "Ah, eu vou buscar outras coisas, depois eu busco o Senhor. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou avançar, eu vou crescer profissionalmente, eu vou procurar um esposo, uma esposa, né? Eu vou ter minha família, vou curtir, né? Depois eu busco o Senhor." Talvez, irmãos, esse depois não vai ter mais volta, não vai ter mais jeito, né? Uma vez eu preguei para um rapaz, um amigo meu, e ele falou assim: "Não, eu vou curtir primeiro a vida e depois eu busco a Deus, né? Quando eu tiver mais velho, eu me arrependo." Só que ele esquece, irmãos. A gente não deve esquecer isso, que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento, né? Em Hebreus fala que Esaú buscou com lágrimas o arrependimento, mas ele não conseguiu obter. Irmãos, é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Não é simplesmente, não é fácil assim você falar assim: "Ah, hoje eu vou pecar, vou cair na bagaceira, vou fazer, né?" Enfim, você sabe o que eu estou falando. Vou curtir minha vida. Depois eu me arrependo, né? O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, tá, irmãos? Mas o Senhor, ele quer um arrependimento genuíno. E é a bondade dele que te conduz ao arrependimento. Se você estiver agindo assim, você vai estar sendo profano. E quem te garante que você vai conseguir o arrependimento? Quem garante para você? Ó Senhor, por isso nós precisamos valorizar, irmãos, as palavras que nós temos ouvido, as revelações que temos recebido, a vida da igreja, as coisas espirituais. Nós temos que valorizar essas coisas que nos levam para a vida, que nos dão vida. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E nós somos, e os ministros da nova aliança, como a gente vem falando, os ministros da nova aliança, eles dependem do Senhor. Eles confiam somente no Senhor. A suficiência do ministro da nova aliança é único e exclusiva de Deus. Ele não sabe o que vai acontecer, né? Ele não sabe como vai ser, mas o que o Senhor mandar, ele faz. Irmãos, o Senhor vai te levar a situações assim como Paulo falou, né? Ele e os seus companheiros passou por situações que eles desesperaram até da própria vida, né? O Senhor vai te levar a um lugar que você vai estar num beco sem saída. O Senhor quer te levar a você ter um fim. Que quando você tem um fim, é o momento que você vai depender totalmente do Senhor. E se você quer servir o Senhor de verdade, o Senhor vai te levar a essas situações.
né? Nós vemos lá em Êxodo 14, né? O povo israelita e Moisés também. Moisés foi provado ao extremo, irmãos. Né? Nós podemos ver aqui na história que, que o Senhor falou para Moisés para levar o povo, para guiar o povo. E aí, eles foram levados por um caminho que é onde tinha um mar vermelho e atrás deles estavam o exército egípcio. Todo o seu exército atrás do povo israelita. E o povo, por não conhecer os caminhos do Senhor, não conhecer o próprio Deus, eles começaram a murmurar com Moisés. E Moisés responde para eles assim: não temais. No capítulo 14, versículo 13 diz assim: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém. Moisés, ele foi colocado numa situação de prova. Né? Imagine milhões de pessoas. Tinha mais de 1 milhão de pessoas ali. Imagine milhares de pessoas criticando, né? Colocando você numa situação de pressão. Será que você aguentaria? Se você não conhecer o Senhor nem os seus caminhos, você não vai aguentar. Eu te digo, você não vai aguentar. Mas Moisés, ele conhecia o Senhor, né? E ele diz assim: o Senhor pelejará por vós. Moisés sabia que o Senhor ia fazer algo. Ele não sabia o que Deus ia fazer, exatamente. Mas ele sabia que Deus ia livrar eles de uma forma sobrenatural. E então, o Senhor diz assim: dize aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, nós só precisamos marchar. Nós precisamos parar de murmurar, de reclamar, né? Chega de picuinha, irmãos, na igreja. Chega de falácias, de ficar falando um do outro, de ficar criticando a liderança. Irmãos, marchem. O Senhor só mandou eles marchar. Nós precisamos simplesmente obedecer, dizer sim, amém. Só precisamos crer e obedecer e marchar, irmãos, que os milagres vão acontecer. E então o Senhor fala para Moisés: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha só, irmãos, que milagre. Você já imaginou se você está neste momento? O que você ia fazer? Você ia murmurar, você ia crer no Senhor. E então o Senhor faz um grande milagre, irmãos. Abre o mar. Né? Mas até chegar essa hora de abrir o mar, eles passaram por uma situação muito difícil. Né? Muitos ali desesperaram até da própria vida. E eu não sei qual é a situação que você está passando neste momento. Talvez você está numa situação desse tipo. Mas eu digo, se você estiver na rota certa, se você estiver sendo no caminho de obediência ao Senhor, você vai ver o livramento que o Senhor vai te dar. Amém? Eu quero te dizer, assim como o Senhor foi com Moisés, Ele vai ser contigo se você for obediente. Dizer sempre sim, amém para o Senhor. Você buscar o Senhor de todo o coração. Simplesmente obedecer, mesmo não entendendo. Aqui está o segredo. Muitas coisas você não precisa entender. Você precisa só simplesmente obedecer. Você acha, irmãos, que foi através do levantar, que foi aquele levantar de Moisés que fez o mar se abrir? Você acha que foi porque ele levantou os braços e o mar se abriu? Né? Mas lá na frente, no versículo 16, no 26, diz assim, de novo, né? O Senhor diz para Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Você acha que foi através do levantar da mão de Moisés que o mar voltou para o seu lugar? Não, irmãos. Foi por causa da força, do poder do Senhor. Só que o Senhor ele é tão bom. O Senhor ele é tão maravilhoso que
Ele ama tanto o homem que ele quer que o homem participe, quer que o homem coopere com ele. A situação é o seguinte, é como se você fosse pescar, ou se você fosse pescar com o Senhor, que é o seu Pai, né? O Senhor é quem joga a vara, o Senhor é quem visga o peixe, mas ele deixa você puxar. É o Senhor que fez tudo, foi ele que pegou o peixe. Ele só deixa você puxar para você ter esse prazer de estar cooperando com ele. O Senhor tem essa vontade de estar em união, em comunhão com o homem. É isso que ele quer. E é isso que a gente vai obter quando a gente for para a glória. É uma comunhão contínua com o Senhor. Mas você já pode começar essa comunhão aqui na terra simplesmente sendo obediente à palavra dele, crendo e obedecendo o que ele fala. O Senhor tem a sua palavra aqui hoje, a Bíblia. E a Bíblia fala o que nós devemos fazer. A Bíblia é a palavra do Senhor. Nós simplesmente precisamos crer e obedecer. Não vai ser o nosso levantar que vai operar o milagre. Mas o Senhor falou, Moisés, levanta o teu braço, levanta o teu cajado. E ele simplesmente foi obediente. A suficiência dele ali foi de Deus. E não foi através porque ele levantou que o mar se abriu. Foi o Senhor que fez aquilo. Né? Mas o Senhor deixou que Moisés cooperasse com ele naquela obra. E naquele momento que você está cooperando com o Senhor e o Senhor está te usando e fazendo os milagres, você também está sendo ganho. Né? Aí que entra a verdadeira felicidade, você está no centro da vontade de Deus. Né? A gente não conhece a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, irmãos, é em conhecer o Senhor, é em estar em comunhão com o Senhor. Isso sim é a verdadeira alegria. É a alegria que o mundo não pode dar. É a alegria que vem do alto, do Espírito. É aquela alegria que o Pai vivia em comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? A gente já ouviu, eu já ouvi bastante, falando que o Senhor, ele vivia sozinho. O Senhor não vivia sozinho.